Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente, professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Na aula anterior, nós vimos sobre o quê? Concordância verbal. E hoje nós vamos continuar trabalhando a gramática normativa. Vamos falar sobre concordância nominal. Primeiramente, vamos ler o trecho de um texto, para depois eu explicar para vocês de que se trata a concordância nominal. Lembrando, fiquem atentos às regras que nós vamos estudar para que vocês utilizem em contextos formais, para que nos textos de vocês, nas produções textuais, vocês possam utilizar as regras aqui ensinadas, tá bom? Vamos lá! Vamos ler o conto O Fim da Maldição, Emanuel Marques. Em todas as primeiras quintas-feiras de cada mês, algo de misterioso ou macabro acontecia naquela rua. Era uma maldição vinda desde tempos imemoráveis e as especulações e inúmeras lendas eram a única fonte de explicação para tal. Por vezes, eram os ataques de vampiros, outras, um qualquer lobisomem que se divertia em sanguinárias carnificinas. E havia ainda os possessos humanos, que se lançavam aos devaneios da loucura. Os habitantes viviam constantemente atormentados com a chegada desse dia, e a cautela era a palavra de ordem quando ele se aproximava. No entanto, 6 quintas-feiras passaram sem que algo de bizarro acontecesse. Teria a maldição terminado? Os alegres habitantes decidiram então dar uma grandiosa festa para comemorar este fato. Escolheram a quinta-feira seguinte, dançavam, cantavam, bebiam e celebravam tranquilamente. Subitamente, todos os monstros e criaturas demenciais surgiram, surpreendendo-os e dizimando todos os habitantes de uma só vez. Era o fim da maldição. Bom, gente, este conto que nós lemos é um conto de terror. Para ele estar organizado, claro, é necessário a gramática normativa. E a concordância nominal que nós estamos estudando hoje também é um ponto da gramática normativa fundamental para ter clareza nas ideias, para você saber a qual termo se refere determinada palavra. Vamos lá. Vocês perceberam que houve várias palavras destacadas no texto. Essas palavras destacadas são substantivos. No próximo slide, nós vamos ver as palavras relacionadas a esses substantivos que estão destacados. Olhem só, gente, novamente os substantivos destacados: quintas-feiras, maldição, tempos, lendas, carnificinas, humanos, habitantes, festa, monstros. Vejam só, em todas as primeiras quintas-feiras de cada mês. Quintas-feiras é o plural de quinta-feira. E se trata de um substantivo, porque é um nome do dia da semana, quinta-feira, quintas-feiras. Veja que está no plural esse substantivo. Olhem as palavras destacadas na cor vermelha, as e primeiras. Essas palavras, as e primeiras, também estão no plural. Por quê? Porque elas combinam com o nome quintas-feiras que está no plural. Agora vamos analisar mais 2 substantivos que estão destacados: maldição e tempos. Era uma maldição. Veja que a palavra uma está relacionada à maldição. Ela está no singular porque a palavra maldição está no singular. Tempos é o substantivo. Que tempos são esses? Imemoráveis. Vejam que esse adjetivo imemoráveis está no plural. Por que ele está no plural? Porque o substantivo ao qual ele se refere, que é tempos, também está no plural. As especulações e inúmeras lendas. Substantivo, lendas. Ele está no singular ou plural? Plural. Olhem a palavra anterior, inúmeras. Inúmeras lendas. A palavra inúmeras está no plural por quê? Porque está relacionado ao substantivo lendas. A mesma coisa acontece com sanguinárias carnificinas. Carnificinas plural, sanguinárias plural. Os processos humanos, humanos plural, os possessos plural.
Os habitantes viviam constantemente atormentados. Os habitantes atormentados. Atormentados, plural, porque habitantes está no plural. Uma grandiosa festa. Uma e grandiosa no singular, porque festa está no singular. É o mesmo que acontece aí no nosso último exemplo agora. Monstros está no plural, por isso que os está no plural. Demenciais está no plural, porque se refere a criaturas que está no plural. Viram, gente, que as palavras elas combinam? Se o substantivo está no plural, as outras estarão no plural também, e se está no singular, as outras que se referem a ele também estarão no singular. Mas não é somente singular e plural. Observem que, se uma palavra está no feminino, como carnificinas, sanguinárias, estará no feminino. Então, vai concordar aí em gênero e número. Masculino, feminino, singular, plural. Vamos lá. O que é a concordância nominal? Nós vimos o quê? Na aula anterior, a gente viu que a concordância verbal está relacionada ao verbo. O verbo concorda com o sujeito. Na concordância nominal, o verbo não é envolvido, e sim nomes são envolvidos. Na concordância nominal, vai estudar a combinação do artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome com o substantivo. Eles vão combinar com o substantivo. Vão se relacionar ao substantivo em gênero e número, vão fazer concordância em gênero e número com o substantivo. Olhem só mais um exemplo. Nós vimos a gata branca e seus 2 filhotes pretos. Gata é o substantivo. Quais são as palavras que estão relacionadas a esse substantivo? Nós temos a palavra a e temos a palavra branca. A, artigo, branca, adjetivo. Vejam que a e branca estão no singular. Por quê? Porque gata está no singular. Vejam que a e branca estão no feminino. Por quê? Porque a palavra gata está no feminino. É o mesmo que ocorre com 2 filhotes pretos. O substantivo é filhotes, palavra que está no masculino, no plural. Por isso que 2 está no masculino. Por isso que pretos está no masculino plural, para fazer combinação com a palavra filhotes. É isso que se trata a concordância nominal. Quando eu concordo, artigo, adjetivo, numeral, pronome com o substantivo ao qual se refere. Na concordância nominal, nós temos regras específicas. Vamos falar sobre algumas delas agora. Vamos ler 2 placas. Geralmente são 2 placas que encontramos muito nas ruas. Vamos lê-las. Aviso: é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Aviso: proibido entrada de animais. Gente, as expressões é preciso, é necessário, é bom, é permitido, é proibido ficarão invariáveis se o substantivo não vier determinante e serão variáveis se o substantivo vier determinante. Deixa eu explicar para vocês. Olhem a primeira placa. Está escrito proibido ou proibida? Na primeira placa está escrito proibida, no feminino. Então fica no feminino a expressão é proibida se depois vier um determinante. É proibida a, é proibida esta, é proibida aquela, é proibida minha. Então, se vier uma palavra determinante que é feminina, então fica é proibida. Agora, não vem nenhum desses determinantes. Fica somente é proibido entrada. No momento em que você coloca um determinante, é proibida a, é proibida minha, é proibida esta, então fica proibida. Sem o determinante, fica proibido. Agora vamos a mais uma regra. Aos que acreditaram em mim, obrigada, vocês me motivaram a conseguir.
Aos que duvidaram de mim, muito obrigada, vocês também me motivaram. Gente, a personagem ela diz obrigada. Nós temos a expressão obrigado, nós temos a expressão obrigada. E qual a regra? O que você deve falar? Como você deve agradecer? Obrigado ou obrigada? Se você pertence ao gênero masculino, você sempre responderá obrigado. Independente para quem você responde. Você é do gênero masculino, responde obrigado. As pessoas do gênero feminino sempre responderão obrigada. Independente para que pessoa for, você é do gênero feminino, você sempre responderá obrigada. É o que acontece com a personagem. Ela é do gênero feminino, por isso que ela diz obrigada. É o mesmo, gente, que acontece com as palavras mesmo, próprio, incluso e anexo. Eu sou do gênero feminino, então eu digo eu mesma. Se você é do gênero masculino, você diz eu mesmo. Próprio, eu própria. Você, se for do gênero masculino, você próprio. A carta está inclusa. O objeto está incluso. Masculino, feminino, porque a carta é feminino, então ela está inclusa. O objeto é masculino, então está incluso. A carta está anexa. O documento está anexo, masculino, porque se refere a documento, feminino, porque se refere a carta, que é feminino. Entendido? Vamos a mais uma regrinha para vocês aprenderem. Olha só, temos mais um caso de concordância nominal. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Está certo? O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Gente, ao ler o primeiro balãozinho, verificamos que o adjetivo branco está destacado. Ele está após os substantivos gato e cachorro. Um gato e um cachorro branco. Quando o adjetivo vier após os substantivos, ele poderá concordar com o substantivo mais próximo ou com os dois. Então, você tem aqui um caso facultativo. Você pode deixar branco. Nesse caso, observem a tela da televisão de vocês. Olhem só, você tem a palavra branco no masculino singular porque se refere ao último elemento, o cachorro. Mas também você pode colocar brancos, concordando com gato e com cachorro. Os dois são brancos. Essas foram apenas algumas regras específicas da concordância nominal que nós vimos hoje. Espero que vocês revejam esta aula novamente para revisar as regras de concordância nominal, façam bastantes exercícios que a internet disponibiliza sobre esse conteúdo e os outros que nós já estudamos. Para rever esta aula novamente, acessem o portal EduquiAcre. Obrigada!